When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Should tumble and fall, all the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shut up. Olá, campeões! Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Prosperar. Esse podcast aqui que a gente fala de empreendedorismo, né? Que a gente fala para você que quer iniciar um negócio próprio ou você que já tem um negócio próprio e quer expandir os seus negócios. Realmente a gente sempre traz aqui os empresários mais bem-sucedidos nas suas áreas. Então, daqui a pouquinho nós vamos estar aqui com uma grande empresária, uma das maiores aqui da cidade, da região metropolitana de Porto Alegre. Antes disso, quero agradecer a você que está participando aí dos vídeos, né, vendo todos os Pode Prosperar. Já passamos aí já marca de 5.000 visualizações e vídeos, chegamos à marca de 10.000 visualizações em um único vídeo, em menos de 5 dias, 7 dias. Então, compartilhe para que mais pessoas, né, consigam pegar essa experiência com os empresários bem-sucedidos nas suas áreas. E quero já aqui, desde o início, aqui, já agradecer aos nossos patrocinadores, que são eles que são responsáveis para que este podcast chegue até você. Vamos lá então, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui. O primeiro que vai aparecer aqui para você, o Da Vila Distribuidora. Você que quer aí bebidas, né, você que quer lanche também aqui na área do bairro São Luís, São José e até demais também, eles fazem entrega nos demais bairros. O Sanderson e a Bruna estão ali com a sua equipe totalmente preparada para trazer para você bebidas geladas, lanches da mais alta qualidade e um preço super justo para você. Então segue lá, @daviladelivery no Instagram, e tá aqui o WhatsApp deles para você fazer a sua encomenda. Vamos para o próximo aqui? Então agradecer também a CFC São Francisco. Não vou falar muito, que daqui a pouquinho vocês vão conhecer essa história dessa gigante canoense, que realmente é uma das maiores empresas aqui da nossa cidade, também da região metropolitana. Então, quer fazer a sua CNH ou quer renovar tudo nessa área de CNH, tá aqui a melhor preparada empresa, CFC São Francisco. E fica aí um pouquinho, que daqui a pouquinho você vai conhecer toda a história dessa empresa. Próximo. Nosso parceiro aí é o Hotel Serra Nevada. Você que vai para Serra Gaúcha, Gramado, Canela, não deixe de se hospedar no Hotel 4 Estrelas, o Serra Nevada. Você quer viver uma experiência incrível, é o Hotel Serra Nevada, com piscina térmica, sala de jogos, o que você pensar, né, para você usufruir de um final de semana ou durante a semana, você vai lá, pega o Hotel Serra Nevada, diárias a partir de R$250, R$300. Então, para casal, olha só, você vai estar lá no Hotel 4 Estrelas na Serra Gaúcha. Então, pensou em ir para Serra Gaúcha, vai de Serra Nevada. Próximo, aí a nossa parceiraça Sim Digital. Pensou em internet,
para ir para tua casa, pensou em internet para tua empresa, a Sim Digital é uma das maiores empresas do ramo de provedores de internet. Pensa em uma qualidade incrível de internet que não cai e além disso tudo, se houver algum problema, pensa em um suporte que realmente resolve rapidamente o seu problema, a Sim Digital. Então, com planos a partir de R$ 99,00 por mês, você vai ter essa gigante aí na sua casa, trazendo a mais alta tecnologia avançada de internet para que você tenha aí, usufrua, né, com a sua família e também na sua empresa. Você só está assistindo este programa aqui com essa qualidade de internet graças a Sim Digital. Tá aqui, ó, segue ali então, né, vai seguindo aí os arroba. Pensou em mecânica, teu carro, tua caminhoneta, deu algum problema aí na área de qualquer parte de mecânica, suspensão, câmbio automático, você tem que ir à VLC Mecânica. É aqui no bairro São Luís, né, o Zico Cavinato e toda a sua equipe estão lá preparados e sempre se profissionalizando cada vez mais para fazer com que o seu carro seja preparado o mais rápido possível e com confiança. E eles fazem também, né, eles fazem toda uma, como é que se fala? Um orçamento para você antes, muito justo, antes de você tomar a decisão de fazer o seu carro ou não. Então, pensou em mecânica, a VLC é a escolha certa. E Boteco Comedy pensou, né, em você usufruir um pouco, você dar umas risadas, você que anda aí trabalhando demais, muito estresse, muita pressão em cima de você, ou talvez você anda meio deprimido, depressivo, experimente ir no Boteco Comedy aqui em Canoas ou Novo Hamburgo, experimente participar de um show de comédia. Você vai sair de lá muito mais feliz, com muito mais ânimo para você realmente, né, fazer com que os seus dias sejam mais alegres. Então, pensou em se divertir, vá ao Boteco Comedy, sempre com os melhores comediantes do Brasil, estão tanto no Boteco Comedy de Canoas e também de Novo Hamburgo. Paladar Lanches, olha só, Paladar Lanches ali no centro de Canoas, são 3 unidades, tem uma na MUC e 2 no calçadão de Canoas, passou lá pelo centro de Canoas, pensou em lanche, vá ao Paladar, lá do Ronaldo, do Luiz, né, pessoas incríveis que estão sempre preparando, né, com muito carinho, mais de 20 anos, o Paladar Lanches aí faz parte da vida dos canoenses. Então, vá ao Paladar. Próximo, e aí o nosso novo patrocinador que está chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos, né, aos adestradores de cães Arruê. Então, você que está passando por algum problema com o seu cão, ele tá aí, tá muito agitado ou muito irritado, ou tá fazendo alguma coisa que não é legal aí na sua residência, chama os adestradores Arruê, são pessoas da mais alta confiança para que estejam aí na sua casa e que realmente façam com que o seu cão, o seu pet, né, eles realmente consigam se comportar da melhor maneira. Então, pensou em adestramento de cães, tá aí a Arruê, né, adestradores, então que tá aqui o WhatsApp deles e tá aqui também o Instagram @arruê com 2e _adestradores. Então pensou em adestramento de cães, tá aí a Arruê para fazer com que o seu cão fique, né, como é para ficar, certo? Então, pessoal, obrigado aos nossos patrocinadores e agora vamos dar início aqui a esse podcast incrível. Quero desde já agradecer essa grande empresária que, primeiramente, a gente quer agradecer por serem nossos patrocinadores aqui do Estúdio Garras, né, também aqui do Pode Prosperar. É um grande orgulho, porque é uma empresa que eu utilizo, então a minha carteira de habilitação foi feita lá, né, então aqui do meu sócio Eric também foi feita lá, então quando a gente usa a marca, a gente sente confiança, e quando a gente sente confiança, a gente quer que mais pessoas, né, usufruam disso também. Então agora eu gostaria que todos aí me ajudassem a receber, né, essa grande empresária, proprietária, sócia proprietária, né, da CFC São Francisco, a Rosemary. Seja bem-vinda, Rosemary. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Como é que está aí? Tudo certo? Tudo certo. É um prazer estar aqui também. Que legal. Rosemary, vamos contar um pouquinho da história dessa gigante. Eu, sinceramente, eu não sei quantos anos a CFC São Francisco tem, mas eu sei que, poxa, eu fiz a minha carteira já faz muitos anos
Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, antes de falar um pouquinho eu sempre gosto de, antes de falar um pouquinho das empresas, falar do proprietário, do empresário, a Rose. Vamos falar um pouquinho da Rose. O que tu fazia antes, né, de ter a CFC? Onde tu trabalhou com o quê, né? Quais foram as áreas que tu atua? Bom, vai ser um pouco difícil, porque quando a gente abriu essa empresa, eu e o André, eu tinha 21 anos. 21 anos. 21 anos. Então, na verdade, eu sou do interior, né? E eu vim para a cidade, saí de casa com 15 anos, né? Disposta com um propósito firme, né? Uhum. Eu sempre gosto de dizer que é importante a gente lembrar dos nossos pais, né? A gente teve uma educação muito forte, tanto eu quanto o André, no sentido da gente ser treinado, né? Quando a gente é criança, a gente é treinado. Perfeito. Né? A nossa família nos treinou e graças a esse treinamento para buscar seguir nossos sonhos, né? Buscar ser feliz, a gente conseguiu realizar, né? Fazer esse feito, né? Que os pais, eles dão para nós, né, o principal, que são os princípios e valores, né? Isso. Porque muitas vezes nossos pais, eles passaram muito trabalho, né, Rose? Sim. Muito trabalho para nos dar uma vida melhor. E muitas vezes não conseguiam, porque às vezes era muito humilde. Então acho que é muito bacana tu começar exaltando os pais, porque realmente todas as pessoas que são bem-sucedidas são graças à hereditariedade, né? Aos pais que vieram. Base, né? A base, nossa que base. legal isso. Eu fui criada numa propriedade no interior do estado, onde não tinha água encanada. Então, tudo poço. Água de poço. E quando secava o poço na minha casa, eu tinha que buscar água na propriedade do vizinho. Olha aí. Né? Então, eu sabia que tinha que fazer esforço para ter as coisas. Perfeito. Né? Nada vem de graça. Então, eu encontrei o André aqui, né? Logo no primeiro mês que eu estava na cidade, já encontrei ele. E eu vim para cá, quando eu saí de casa, a minha mãe me disse assim, mas minha filha, por que tu tem que ir? Eu tinha só 15 anos. Olha só. Né? Só que os meus 5 irmãos, eu sou a sexta, nós somos 8, são 8 filhos, meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos, eu sou a sexta. Meus 5 irmãos já moravam aqui. E eu não estava feliz lá. E aí o meu pai disse, não, mas tu tem que terminar o ensino fundamental, tu não pode sair de casa sem o ensino fundamental. Aí quando eu terminei, mãe, eu vou embora. Aí ela disse, mas por que tu tem que ir? Mãe, porque eu não quero ficar no futuro, né? Ela já tinha, vamos dizer, mais de 50 anos, quando eu saí de casa. Que nem tu, né? Eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero ter telefone e eu quero ter dinheiro para manter tudo isso. Era pouca coisa, vamos dizer, hoje eu já tenho tudo isso, graças a Deus já alcancei meu objetivo, né? Sim. E ela me deu, nesse momento, então, 2 conselhos, né? Que tudo é importante, né, na vida. E o primeiro foi, minha filha, filhos, se por acaso, como eu tinha 15 anos, né? Se tu tiver um filho, tu não vai poder passar ele, dobrar e colocar no roupeiro. Filhos são pro resto da vida. Perfeito. Então, tu tem que cuidar isso. E o segundo conselho foi, se tu vai morar em Canoas, lá em Canoas tem uma faixa preta, um asfalto preto, e lá os motoristas andam em alta velocidade. Olha só. E matam as pessoas que passam na frente dos carros. Então, ela me disse isso, tu cuida aquela faixa preta, tu não anda naquele asfalto. Protege a tua vida. Foi só o que ela me disse naquele momento, e se tu tem que ir, então vai. Olha só. A minha mãe era analfabeta, né? Então, é importante registrar porque ela não tinha mais orientações para me dar. Quem praticamente conduzia a educação na família era o meu pai, né? O meu pai só tinha ensino fundamental, mas ele era uma pessoa além do tempo dele. Com certeza, além do tempo dele. Em tudo, né? Com certeza, por isso, eu sou a pessoa que, né? Perfeito. Sou. E, claro, depois eu cheguei aqui, conheci o André, que é uma grande pessoa também, né? E, a partir dali, fiz essa parceria com o André. O André, ele sempre foi um empreendedor. Eu conheci ele, estava terminando a faculdade. O André fez engenharia mecânica. E ele
fez a engenharia mecânica, mas ele não era feliz trabalhando sozinho, arrumando um carro. Uhum. Ele disse que não seria feliz trabalhando como engenheiro dentro de uma empresa fechada. Uhum. Ele queria trabalhar com pessoas. Uhum. Né? Então, ele me disse, vamos abrir um negócio onde a gente trabalhe com as pessoas, onde a gente possa ajudar as pessoas a alcançar os objetivos delas. Olha só que legal. Então, a gente abriu uma autoescola na garagem aqui da nossa casa, na rua, aqui na São Luís. E em poucos meses, em 6 meses depois, o estado do Rio Grande do Sul anunciou o fim das autoescolas. E anunciou um projeto novo, o novo Detran. Que ano era isso? Quando vocês iniciaram aqui? Isso era dezembro de 1996. O Detran anunciou que ia terminar as autoescolas, em dezembro de 96. Uhum. E nós tínhamos aberto, fazia 2 meses, a autoescola. Quase 30 anos isso. E o Detran anunciou esse projeto novo, que seriam os centros de habilitação de condutores. Então, o André foi até o Detran, foi até o Palácio Piratini, ouvir a proposta. Pegou todas as informações, voltou, botou na mesa para mim e disse, é possível, vamos fazer. E em 1º de julho de 97, a gente abriu o CFC São Francisco aqui, no bairro São Luís, na rua Brigadeiro Ivo Borges. E foi assim que começou o nosso negócio, com toda a força de vontade, com toda a nossa juventude, digamos assim. Eu tinha 21 anos, o André tinha 30. O André recém-saído da faculdade, eu recém-saída do ensino médio. Fazia poucos meses que a gente tinha casado, né? Uhum. E a gente abriu essa empresa, então, para... Perfeito, agora tu tá me lembrando, era perto da faixa lá, né? Na primeira quadra da Brigadeiro Ivo Borges. Isso mesmo. Número 88. Então, nós estamos falando aí em torno de 28 anos. Vamos fazer agora, dia 1º de julho, 28 anos. 28 anos. Uhum. E quanto tempo ficou aqui no bairro São Luís a CFC? Bom, aí nós ficamos aqui no bairro 6 anos. E com quantos funcionários iniciou a empresa, assim? Qual era a estrutura? Vamos lá no início, porque Sim. Hoje, depois nós vamos falar de hoje, como está. Mas é importante as pessoas entenderem, né? Como foi a trajetória. Como é que foi lá no início? Quantos carros? Como é que começou? Bom, aí, para abrir a empresa, o Detran tinha uma lista de exigências, né? Uhum. Então, exigia-se que tivesse um computador, né, uma impressora, um quadro branco para escrever com a caneta, um retroprojetor, um flip charter, uma moto e 2 carros. Então, a gente não tinha, na verdade, dinheiro nem para comprar esse kit inicial. Falando hoje, parece uma coisa assim, mas lá em 97 era muito caro tudo isso, né? Sim. E a gente morava de favor nos fundos da casa do meu sogro, né? Considerando esse detalhe. Olha aí. E aí, o André me disse assim, não, mas eu vou conseguir um financiamento no Banco do Brasil. Então, desde o início, a gente contou com parcerias. Uhum. Então, o André foi no Banco do Brasil e disse, né, preciso mais ou menos de 30 mil reais para abrir esse negócio. O Banco do Brasil disse, mas como? Por que tu acha que essas tuas contas estão certas, que tu vai conseguir pagar isso? Porque ele fez um plano de negócio do jeito dele, mas fez um plano de negócio e apresentou lá no Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil disse, não, para liberar esse dinheiro nós vamos precisar do aval da Ubra. A Ubra do setor, eu não me lembro se era marketing, acho que não, acho que era administração lá da Ubra. E aí o nosso projeto foi levado lá para a Ubra, pelo Banco do Brasil, para os professores da Ubra analisarem para ver se aquilo que a gente tinha colocado no papel era viável e se iria ser possível pagar esse financiamento. Olha só. E aí a Ubra deu o aval, confirmou que sim, que o plano de negócio era viável, que a gente ia conseguir pagar. Voltando para o banco disse, tá, tudo bem, agora o que vocês têm para dar de garantia? Puxa vida. E aí a gente se olhou, bom, não temos nada para dar de garantia, né? Não tínhamos nenhum terreno. Uhum. Então, nós tivemos a parceria dos nossos fiadores, né? Que foi o pai do André, né? O seu Adão José de Souza, e o padrinho dele, que é o Jurandir Bonacina, Poxa, né? Que é também conhecido aqui no bairro, né? Que era padrinho dele.
Só que também, assim, também não adianta ser pai e padrinho. Se ele não fosse uma pessoa que inspirasse confiança, Perfeito. eles não teriam dado as casas deles de garantia, Isso. né? Então, essas duas pessoas tiveram que dar a casa deles em garantia no Banco do Brasil. Vocês devem ter uma gratidão enorme por essas pessoas, né? Sim. Ah, o que Jurandir e a legal. Vera, né? Até hoje, assim, a gente bacana. considera eles parceiros até hoje, né? Uhum. Assim, se eles precisarem de alguma coisa, a gente Claro, corre sim. para ajudar. Sim. Porque não tem o que mais dizer, né? Pô, A pessoa confia, perfeito. né? E não tem como fazer nada sozinho sem ter parceria, né? Perfeito. Então, a gente conseguiu pagar o financiamento. A gente teve 1 ano de carência e depois 3 anos para pagar. 36 prestações. Então, seriam 4 anos comprometidos com esse financiamento, né? Então, a gente ficou aqui na São Luís 6 anos. Então, a gente já tinha pago o financiamento. E a gente estava aqui no bairro São Luís. Nesse período, então, eu fiquei grávida durante a montagem do CFC. Aqui. Em julho de 97. Em agosto de 97, eu já peguei meu teste de gravidez positivo. Então, eu tive, logo em seguida, o meu primeiro filho, que é o Antônio, que nasceu em maio de 98, junto com o CFC. O Antônio é uma pessoa incrível, né? O pouco que eu conheci ele, assim, nossa, a gente vê que ele tem um coração gigante, né? Sim. Abraço aí pro Antônio aí. O André também, né? Senão o André vai ficar com ciúmes. Abraço, André. Bom, aí a gente, nesse momento, em 2002, já nasceu a nossa segunda filha, né, a Beatriz. Então, a gente, depois de 6 anos, em 2003, a gente estava com 2 filhos já e a empresa aqui no bairro. Eu não me lembro exatamente, mas acho que a gente já tinha 5 carros, né? E continuava dando aula de moto em via pública, que a gente dava aula ali na pista de moto ao lado da estação Petrobras, na via pública. A primeira pista de moto pintada na rua, no chão, aqui em Canoas, foi o André que pintou. Ele foi lá e pintou. Ele foi lá e pintou. Porque tem que ter um pouco de técnica, tem que ter um pouco de conhecimento, e ele pegou e juntou tudo e disse, não, vou executar, vou fazer. Então, na verdade, todos os CFCs usavam a pista de moto depois que o André tinha pintado, porque o Detran aprovou, a prefeitura liberou espaço, né? Então, a gente trabalhou em parcerias desde o começo com a prefeitura, com o Detran e com os outros CFCs também, né? Para conseguir ir caminhando, né? Até que depois desse momento aí, lá pelos 6 anos, o Detran exigiu que as pistas passassem a ser em terrenos particulares. Aí cada CFC teve que comprar o da moto. Da moto. Sim. Pista de moto particular. Até hoje é assim, agora, né? Agora já é assim, né? Agora Sim. cada CFC tem a sua pista. Sim. Mas naquela época não era. Daí, o que aconteceu nesse momento da vida da empresa, né? O André, como ele tinha preocupação em não ter renda suficiente para a família, porque tínhamos 2 filhos e o CFC ele é um negócio bom. Só que, como a gente estava aqui no bairro, a gente não tinha uma quantidade de clientes suficiente. E a gente estava assim, sabe? Contrata no verão e demite no inverno. Perfeito. Porque era limitado. A demanda diminui muito no inverno. A procura por fazer carteira diminui. E aí ele acabou passando num concurso público. Né? E aí ele me chegou para mim e falou assim, olha, estou pensando em a gente fechar a empresa. Olha aí. Porque a gente não está tendo lucro. Né? Em alguns momentos, inclusive, ele colocou o 13º dele na empresa para pagar o 13º dos funcionários. E isso aí, quantos anos tinha de empresa nessa época? 6 anos já. Com 6 anos ali. 6 anos de empresa já. Assim, trabalhados, assim, focados. A gente se focou muito no trabalho. A gente trabalhava, né, 100%. Sim. A gente não passeou, não viajou, a gente não fez nada, até porque a gente não tinha nem onde morar, né? Então, a gente se concentrou 100%. Nesse momento, em 2003, a minha filha já estava com 1 ano e meio, eu estava quase terminando a faculdade. O que eu fiz? Eu fiz uma faculdade que eu pudesse pagar com pouco dinheiro,
eu fiz uma faculdade, uma licenciatura em História, aqui na UBRA. Uhum. Eu entrei naquele projeto Brasil 500 anos, Uhum. onde eu paguei aí 60 parcelas de R$450, Uhum. era o que dava, Sim. o que encaixava no nosso orçamento, né? Sim. E por que eu tive que fazer isso naquele momento? Porque o Detran exigia curso superior para ser diretor, para assumir cargo de diretor. Capaz. Então, o André era o diretor-geral, a gente tinha um diretor de ensino, Uhum. só que a gente tinha que preparar o futuro, né? Como ele tinha passado num concurso, Sim. eu acabei começando uma faculdade. Isso é uma das primeiras coisas, assim, que depois pensando, foi um erro. Que a gente não teve, assim, uma orientação correta em relação a isso. Porque como dentro do CFC a gente tem médicos e psicólogos que prestam serviço, eu deveria ter feito faculdade de psicologia. Ou Perfeito. medicina. Claro, medicina está fora do meu conhecimento. Claro. Sim. Mas eu deveria ter feito faculdade de psicologia. Que Sim. foi o que eu orientei depois do meu filho, né? Uhum. Foi o que eu orientei o Antônio depois. Sim. Quando me dei conta. Mas eu demorei mais de 10 anos para me dar conta. Eu já tinha até concluído a minha faculdade, já estava, né? Então, isso, às vezes, é difícil quando tu está envolvido com o trabalho e tu não enxerga as coisas de fora. Perfeito. E também não tem ninguém que te orienta, né? Sim. Então, o André tinha aberto uma microempresa quando a gente abriu, né? Uhum. Por orientação da contabilidade, a nossa parceira também, nosso escritório de contabilidade, a Contimax, aqui do bairro Matias Velho, são nossos parceiros desde 96, desde que a gente abriu. Que legal. Porque era tudo mais fácil de pagar, era menos imposto, tudo. Só que aí chegou nesse momento, em 2006, que como ele tinha passado no concurso público, ele não podia ter empresa no nome, a gente não conseguia financiamento. Uma empresa, ela precisa pedir financiamento. Claro que sim. Porque, por exemplo, tudo que a gente vai aumentar na empresa, vai melhorar, né? A gente precisa ter como conseguir financiamento. Perfeito. E aí a gente mudou a empresa de microempresa para limitada. Aí eu entrei como sócia, o André me colocou como sócia administradora, né? E a partir daquele momento, então, eu fiquei... Só que antes disso ele conversou comigo sobre ou a gente fecha ou a gente muda para... Ali chegou um momento, ou fecha ou vamos fazer esse negócio decolar. Isso. Foi aí. Tu assume como... Aí eu disse, não, então, assim, ó, eu não tenho trabalho, então eu vou tentar. Eu vou tentar, se tu me ajuda, né, eu vou tentar no centro antes de fechar. Antes de desistir, vamos tentar. E aí a gente começou a busca por um imóvel no centro. Nesse momento, já tínhamos 2 CFCs lá na rua Coronel Vicente, né? E por coincidência apareceu esse imóvel que a gente está hoje bem no pé da passarela da Estação Canoas. Que eu vou dizer, para quem não sabe, com certeza vocês são a CFC mais bem localizada de toda Canoas. Não tem, ali realmente vamos dizer, um coração de Canoas ali, né? A pessoa desceu da passarela, tá dentro da CFC, né? Como é que foi isso, assim, apareceu... Então eu espalhei para todo mundo, né? Que tu estava atrás de minha rede, imóveis. Espalhei para minha rede de apoio, de amigos, para minha família, funcionários, todo mundo. Estou procurando um imóvel para mudar. E na verdade ali eles estavam alugando salas, não era o prédio todo. Eu me lembro, perfeito. Eu aluguei um mezanino. Que tinha as 2 janelas de fachada para frente, né? E eu aluguei só o mezanino, alugamos só o mezanino. Foi, então, uma sucessão de coisas, né? Nos mudamos para o mezanino em dezembro de 2003. Com a empresa, daí, já mudamos a empresa para limitada. Ali já tivemos que pegar um financiamento no banco para divisórias e vidros, né? Porque tudo é custo alto, né? Preparamos o prédio, o Detran veio para nos dar a aprovação. Porque nós tínhamos que ficar abertos aqui até eles aprovarem lá e a gente se mudar. Então, não tinha como levar nada, até porque o nosso prédio aqui era alugado, né? Sim. Aqui nós pagávamos 2 salários mínimos de aluguel. Lá nós passamos a pagar 7. Nossa. Né? Então, também tem todo esse custo, tudo isso. De diferente, né? Eu vou só pegar um detalhe aqui. Olha aí os empreendedores que estão nos ouvindo aí.
Daqui a pouquinho ela vai começar a contar a história de como tá a empresa hoje. Mas olha só, esse ponto, eles estavam prestes a fechar ou tomaram a decisão. Vamos fazer esse negócio voar. E saíram de um aluguel de 2 salários para um de 7, sem saber a demanda ainda, né? Foi tudo na coragem. Peito, coragem e visão, né? Vocês tinham uma visão de que... Então, olha aí, ó, de repente você tá ouvindo aí, não sabe, teu negócio tá... Às vezes a gente tem que ousar, tem que dar um passo a mais para que as coisas, né, prosperem para você. E aí, o que aconteceu? Daí, assim, no primeiro momento, a gente foi pro mezanino e não foi fácil. Foi difícil. Sim. Foi difícil porque aí a gente, estando lá em cima no mezanino, a gente viu que não ia dar certo, que os clientes não iam subir. No 4º dia, a gente pediu permissão para botar uma mesa lá na calçada, lá embaixo, porque aquele prédio era um prédio de lojinhas assim, Lojas shopping comerciais. de fábrica. Era um Isso. shopping de fábrica. Era dividido com lonas, um shoppingzinho de fábrica. No 3º, 4º dia, o André foi lá, pediu autorização para a proprietária para a gente botar uma mesa na calçada. E a gente começou a Prospectar. carregar as pessoas para o 2º andar, né, para o mezanino. E assim a gente ficou até que um dia, acho que 3 meses depois, a proprietária do prédio chegou para nós e disse assim: eu desisti, não deu certo o meu negócio, esse shopping de fábrica não vai dar certo. Vocês vão ter que ir embora, porque eu desisti do negócio, vou fechar. Foi até engraçado, porque no dia que o representante do Detran veio para aprovar nosso layout, né? Ele aprovou, disse, não, tá bom, eu vou liberar, vocês podem se mudar. E ele disse, só tem uma coisa, venham comigo vocês dois. E aí ele pediu pra gente acompanhar ele até a passarela da estação. Porque ele ia voltar de trem, realmente, porque o Detran era no centro de Porto Alegre, né? Não, eu vim de trem, tá. Daí a gente foi com ele até a passarela. Aí ele mandou a gente olhar para o prédio. Ele disse, olhem para esse prédio. E eu digo agora aqui para vocês, nesse momento, que vocês vão abrir o CFC de vocês em todo esse prédio. Capaz? Olha eu só. não me lembro nem o nome do funcionário do Detran. Olha só, que legal. Mas eu sei que naquele momento ele disse isso. E 3 meses depois ela veio falar isso para mim. Que nós íamos ter que sair. E aí eu chamei o André e ele disse, não, vamos conversar com ela. A gente sentou com ela, disse, olha, nós não podemos sair, nós não vamos ter para onde ir. Nós temos um credenciamento com o Detran, né? Nós temos um contrato assinado. Esse contrato tem regras, isso desde o início, né? A gente sempre foi muito fiel a isso. Sim. Porque desde o momento em que a gente assinou esse contrato e desde o momento que a gente abriu a empresa, a gente sentou, eu e o André, e conversamos. Que tipo de negócio nós vamos abrir, como é que nós vamos conduzir as coisas. Então, a gente conversou e decidiu que ia fazer tudo pelo certo. Ler todos os contratos, seguir todas as regras, tentar cumprir o máximo possível as leis trabalhistas, seguir o máximo possível, né? Tudo que é necessário. Tudo que fosse possível. Por quê? O André me disse assim, a gente não tem dinheiro. A gente não tem nada para vender se a gente precisar de dinheiro. Então, a gente precisa fazer as coisas certas. A gente não pode ter problema. Perfeito. Né? Então, até a gente teve lá no início 2 ações trabalhistas, nesses 6 primeiros anos, mas era por falta de conhecimento. E depois, a gente nunca mais teve. A gente não tem nenhuma ação trabalhista. Capaz? Por exemplo, não. Que coisa boa. Por justamente fazer tudo certinho, né? Não tem... Depois que a gente tem o conhecimento, a gente não pode mais errar. Perfeito. Né? A gente tem a obrigação de fazer as coisas certas. Sim, perfeito. Então, a gente acabou conseguindo negociar com a proprietária um aluguel menor de início, né? Hoje a gente está em 7 salário mínimo, daí naquele momento ela baixou um pouco. E nos deu um prazo, né, pra gente se adequar. E a gente acabou... Só que eu tive que... Foi um grande desgaste emocional, porque ela me fez a seguinte proposta. Eu aceito que vocês fiquem, mas vocês vão ter que ficar com os inquilinos. Puxa vida. Os inquilinos que eu tenho, porque eu quero ir embora amanhã. Eu disse, não, tudo bem, então. Deixa os inquilinos comigo.
né? Refiz todos, acabei me administrando por um tempo até cada um ir saindo. Aí eu fui resolvendo cada loja, até que cada loja desistiu e fechou. E aí eu fui liberando o prédio aos poucos para depois ir descendo. Daí a gente, na primeira semana, desceu só a parte do atendimento inicial, né? E depois foi descendo. E pegando um detalhe nessa parte, eu vou voltar um pouquinho ali quando tu falou que vocês estavam no mezanino e vocês botaram uma mesa lá embaixo. Lá naquela hora que botou uma mesa. Já melhorou? Sim, já melhorou um pouquinho já. Já melhorou. E quando então vocês desceram, então, colocaram atendimento embaixo, começaram a ter uma visibilidade melhor, como é que foi? Melhorou? Aí melhorou muito. Ou um pouquinho só, como é que foi? Não, daí melhorou bastante. É? É. Já foi significativo, sim, já. Foi significativo. Aí a gente começou a ser visto. Mas essa questão tem uma coisa bem engraçada. A porta principal ali da frente, ela é com aquelas vasculantes, né? De ferro. Eu tive uma grande surpresa em relação a isso, assim. Coisa de negócio, né? Como eu te disse, tem coisas que a gente aprende só fazendo na prática, né? Em 2020, com a pandemia, eu fui obrigada a aumentar a minha recepção, porque ela era muito pequena. Tu entrava no prédio, tinha um saguão grande. E a recepção daí era fechada com vidro, um espaço pequeno, por causa do ar-condicionado. E na pandemia eu tive que tirar essa porta de vidro, tive que abrir esse espaço, porque não podíamos ficar em espaços fechados. Ficou livre? Eu abri e coloquei a porta de vidro na frente, porque eu tinha que manter o ar-condicionado. Ah, né? sim, perfeito. Eu coloquei a porta de vidro de vista para a passarela. Para minha grande surpresa, aumentou em 10% o meu movimento. Mais de 10%. Mas por quê? Porque as pessoas começaram a ver a porta e ver o nome do CFC na porta de vidro. Elas achavam que ali não tinha negócio. Alguns me disseram, não, mas eu nem sabia que tinha um CFC aqui. Capaz! Uma coisa de marketing que eu poderia ter feito há 10 anos antes e não vi. Olha aí que dica! Que dica! Você que tá aí com o teu negócio, olha a visibilidade, botar o nome para as pessoas realmente entender o que é, né? Acho que essa é a questão. Às vezes a gente começa, Rose, eu começo a ver que tem algumas marcas de empresa que tu olha e tu não entende o que é aquilo, né? Tu não entende por que serve. Que nem, olha só, que nem tu colocou no vidro ali, a pessoa já entendeu CFC, já entendeu que ali tem uma CFC. É. Tu vê? E não era assim uma galeria, antes eles tinham que entrar no espaço para depois ver o nome. Ver o que era. Olha só, que legal. E aí? Aí já aumentou mais. Bom, enfim, vamos voltar lá para 2004, quando eu tive que me apropriar do prédio todo, então, né? Então, em 2004, aí começou uma nova fase, então, da empresa, né? Porque o prédio todo, fala quantos metros quadrados é que todo lá, tem uma ideia? É 750 metros. 750 metros quadrados, gente. É gigante. A gente começou, então, em 2013, uma nova era, 2004, né? Uma nova era, onde eu era administradora no papel, porque até ali o André administrava e era o diretor-geral. Aí, naquele momento, eu passei, então, a administrar mais de perto. Ele foi me passando essa parte, né? Como ele estava em outro lugar trabalhando, né? Eu comecei a organizar um pouco diferente, dividir as tarefas, comecei a trabalhar nessa questão, assim, de cada um ser responsável por alguma coisa. E na primeira reunião, assim, eu falei com o pessoal os diretores, né? Porque o Detran exige que tenha diretor-geral, diretor de ensino, o atendimento, são setores separados, né? Perfeito. Já é uma exigência do Detran. Sim. Então, eu conversei com eles, eu disse, bom, agora nós estamos entrando no nosso 7º ano aí, e eu e o André, nós temos família, nós temos que tirar férias. Nós temos que organizar isso. Sim. Então, eu trabalhei no ano de 2004, o ano todo, para organizar, para em janeiro de 2005, a gente poder tirar uma semana de férias. Poder sair. Mas deu tudo certo, né? A gente trabalhou na questão da organização. Porque as pessoas, elas querem perguntar tudo. Como é que faz isso? É mais fácil perguntar
do que ter um procedimento anotado ou registrado. O que tem que ser feito em cada procedimento, né? Em cada momento, em cada situação. Sim. Então, eu comecei a trabalhar isso com a equipe. Né? Começou a treiná-los. Treiná-los no sentido de tu tem que assumir, né? A tua responsabilidade é contigo. Isso. Não vai ter ninguém é tu que tem que chegou essa necessidade é contigo. Isso. Tu tem que saber o que fazer. Sim. Então, assim, como o Detran, ele sempre foi um bom parceiro, sempre nos chamou, nos deu treinamento, né? Então, a gente voltava de lá, o diretor que ia, voltava de lá, chamava os demais, passava o treinamento adiante. A gente sempre trabalhou em parceria com o Sebrae, com o CDL, né? CDL. Fazendo cursos. Então, a gente sempre trabalhou essa questão da qualificação, né? Em cada parte, no atendimento, para quem trabalhava no atendimento, a gente fazia cursos, fazia reuniões. Quando a gente foi embora aqui da São Luís para o centro, a gente já tinha feito 10 sábados de encontros com os funcionários, com a equipe toda, e tinha feito um manual de normas e procedimentos. Nesses primeiros 6 anos, a gente já tinha organizado essa parte comportamental, assim, que é uma parte que dá muito problema entre funcionários, Sim. clientes internos e clientes externos, né? Então, a gente tem... Que vocês criaram isso? Nós criamos Que legal. esse manual. Que legal. Porque a gente viu que Era necessário. Se repetiam. Os mesmos erros, tudo. Isso. E depois que criou esse manual, se resolveu. Minimizou bastante. Sim. Um monte de coisa que está escrito nesse manual, né? Que legal. Que a equipe mesmo aprovou a colocação, né? Perfeito. Não foi a gente que decidiu sozinho, né? A gente fez 10 encontros onde a equipe, junto com a gente, decidiu. Isso tem que ser colocado no manual. Vocês fizeram decisões em time. Em time. Que legal. Em time. Muito bom. Esse manual ele já foi reescrito, né, em 2019 e vai estar marcado para o ano que vem. Tem que ver se quando tem que reescrever. Que muitas coisas mudam, né? Sim, mudam no ano que vem ele vai ser reescrito novamente junto com a equipe. Rose, antes eu quero te pegar um pouquinho da história aí. Lá no início, então, vocês começaram com um computador, uma impressora, uma moto e 2 carros, né? Sim. Lá no início. Sim. Quando vocês foram pro centro, lá em 2003, né? Que vocês foram pro centro, como é que tava já a empresa? O que aumentou? Lá em não agora. Sim, lá em 2004, 2003. Lá em 2003 a gente tinha 5 carros. 5 carros. Né? Uma moto, continuava uma moto só. Só que daí a gente teve que alugar um terreno no centro e, além do aluguel do prédio, teve que alugar um terreno, construir uma pista de moto e aí a gente comprou uma segunda moto, né, nesse momento. Sim. Porque na época, me corrija se eu estiver errado, na época, 2000 e pouco, a procura por moto não era tanto que nem é hoje, né? A procura por carteira de moto. Era menor a procura, tipo assim, entre carro e moto. Não, a maior sempre é por carro. Sempre foi por carro. Sempre foi. Mas na época, era entre carro e moto, o percentual era menor ainda, né? Do que é hoje, no caso. Não, a procura por carteira de moto, ela sempre teve uma média boa. Ah, é? Sim, sempre teve uma média boa. É? Mas então, com uma moto, vocês faziam chover, então. Tinha uma moto a gente estava apertado. A gente, na verdade... não tinha, estava cumprindo só a lei, né? Sim. Porque a gente deu prioridade, a gente tinha que escolher, né? Sim. A gente deu prioridade para comprar carros primeiro. Perfeito. Né? E aí, como eu estava te falando, a gente teve que ter, tudo tem que ter financiamento, tem que ter aprovação. Então, a gente foi ampliando, né? Naquela época a gente tinha, então, a gente se mudou lá para o centro, a gente já tinha uns 6, 7 computadores, porque a gente sempre foi muito de investir nessa parte da organização. Da tecnologia também. Da tecnologia. Sim. E o atendimento nessa questão do cliente, com o Detran sempre tem que ter, né? O sistema para consultar. Tu não pode falar nada para a pessoa sem consultar no sistema, porque tem que ver qual é a situação. Perfeito. Né? Cada pessoa tem uma habilitação, um histórico, um prontuário. Não tem como dar informação para ti e para o Eric
Do mesmo jeito, eu tenho que olhar no sistema, porque tu tem um histórico, o Eric De tem outro. pontuação, de infrações, de como tal, não tá a situação, né? Isso, é tudo diferente. Perfeito. Então, e hoje? Como é que tá a empresa hoje? Quantos carros, quantas motos? Como é que... Aí, de 2003 a 2013... 13, 10 anos depois. 2003 a 2013, a gente trabalhou meio assim, sabe? Como é que eu vou dizer? Concentrado, organizando o prédio, se organizando dentro do prédio, readaptando, no caso, né? Aí o Detran veio de novo, fez outras exigências, né? Agora vocês estão no prédio novo, então vamos mudar tudo. Comprando veículos, né? Investindo, né? Em 2013, chegou um momento em que eu tive que buscar ajuda. Porque aí eu me vi numa situação assim, tinha movimento, tinha cliente, e eu não estava sabendo muito bem como conduzir a parte financeira. Perfeito. E aí eu disse, não, tem alguma coisa errada, né? Então eu fui buscar um curso de pós-graduação. Daí eu fiz um pós-graduação em gestão e planejamento. Olha aí, que legal. Aí eu fui para a parte da administração, fiz aqui na Ubra uma gestão. Aí eu fui pessoalmente, fiz presencial naquela época ainda, né? E aí, com esse curso, eu consegui enxergar de fora, a empresa, consegui enxergar várias coisas que estavam fora do lugar. Né? Primeira coisa, eu tinha 42 funcionários. Hoje, eu tenho 29 funcionários e tenho a mesma quantidade de veículos. Carros e motos. Mesma não, eu diminuí. Eu tinha 11 carros em 2014, hoje eu tenho 9. Mas eu tinha 42 funcionários em 2013 e hoje eu tenho 29. Aí eu aprendi que o que é a gestão. Produzir, que eu tenho que, né, que a gente tem que fazer o que a gente tem que produzir. Eu não tinha noção disso. Perfeito. Né? Isso já era 2013, 2014. Sim. Aí eu comecei a ver assim, não, mas o que essas pessoas... Aí eu comecei, no curso, comecei a ser questionado, mas o que esse povo todo faz? Perfeito. Né? Sim. O que essa gente... Daí eu comecei a questionar, eu me questionar mesmo e comecei a demitir, comecei a reduzir, comecei a diminuir. Né? Então, hoje a minha equipe de 29 trabalha tanto quanto aqueles de 42. Até mais, talvez, porque... Ou tu conseguiu, mesmo que a equipe enxuta, haver produtividade, né? Isso, produtividade, essa é a palavra-chave. Olha aí. Outra baita dica aí, porque daqui a pouco tem pessoas também que estão aí com, né, como é que se diz, a folha salarial gigante. Isso. Porque hoje, né, Rose, me corrija se eu estiver errado, mas vamos lá. A gente que é empresário, tu tem um funcionário hoje que, vamos dizer que o salário dele é R$2.500, né, o salário, basicamente, ele sai para nós, para os empregadores, R$5.000, né? Não, se botar tudo no papel, vamos dizer assim, né? Um exemplo, chega... É bem maior o valor do que o salarial, se botar tudo na ponta do lápis, né? Então, por isso que eu digo, às vezes tem pessoas que têm uma folha salarial muito grande e daqui a pouco pode enxugar um pouco ou realocar, às vezes com a própria equipe realocar... ou daqui a pouco até mesmo está pensando em ter que... eu tenho que contratar mais pessoas daqui a pouco. Não é contratar mais pessoas. Com o que tem, já consegue produzir muito mais, né? É que tudo é questão de organizar os processos. Perfeito. Né? Organização e planejamento. Aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E junto com isso, claro, o nosso sindicato também sempre está do nosso lado. Nós temos um sindicato muito forte, né? Antes lá, aqui já, quando tínhamos 6, 7 anos de empresa, o sindicato conseguiu mudar o nosso tipo de taxação do imposto. A gente mudou para o imposto simples. Aí a gente mudou, em vez de pagar 27% de todo o faturamento de imposto, a gente passou a pagar 17,5%. Isso já dá um alívio também, né? Só que essa questão do imposto é muito complicada, né? Porque 17,5% de tudo que tu recebe no bruto, né? Tu tem que dar, né? Pagar, né? Para o governo. Isso é um assunto à parte que não posso falar agora, que já me... Claro, sim. Mas aí a gente
eu comecei a trabalhar em cima, assim, a gente já tinha claro pra gente, em 2014, quando eu terminei o meu pós-graduação, que o nosso diferencial, o nosso foco era a qualidade na prestação de serviço. Perfeito. Aí vem a pergunta que eu vou te fazer agora. Qual o diferencial? Porque existem várias CFCs. Quais os diferenciais da CFC São Francisco? Por que uma pessoa vai escolher a CFC São Francisco para fazer a sua carteira, ou renovar, ou fazer qualquer serviço lá? Quais os diferenciais e por que a CFC São Francisco? Sim. Aí a gente foca na qualidade da prestação de serviço. Sim. Aí a gente começou só que eu comecei, junto com a gestão, a aperfeiçoar isso, a trabalhar mais intensamente em cima disso. A gente fez a organização dos processos junto com a equipe, né? Decidiu onde ia cada coisa, né? Vamos fazer, vamos botar tudo no papel. A gente entrou num programa de qualidade do sindicato, supervisionado pelo Detran. O estado tem 284 CFCs. Quantas? 284. 284. 74 CFCs têm o certificado de qualidade. Nossa! O CFC São Francisco tem o certificado de qualidade. Um quarto, bem dizer, um quarto de cada 4, uma só tem. E a CFC tem esse. CFC São Francisco, em 2018, nós conseguimos o certificado de qualidade. Nós começamos a trabalhar nisso em 2014. Em 2018, a gente conseguiu o certificado de qualidade. Porque são inúmeras coisas que precisam estar de acordo para conseguir o certificado de qualidade. Não é assim só ter uma recepção bonita. Não, todo o processo tem que ser bonito. Tudo tem que funcionar. Né? A equipe tem que estar integrada. Todos os funcionários têm que saber por que estão fazendo aquela tarefa. Né? O cliente ele tem que ser acompanhado do momento em que ele entra até o momento que ele sai com a habilitação dele. Perfeito. O processo tem que caminhar, ele tem né? E alguém tem que ser responsável por cada parte do processo. Né? Coisas simples, assim. A pessoa foi lá, renovou a carteira, deu tudo certo. Abriu o processo, fez a foto, pagou a taxa, fez o exame médico. O médico devolve o processo lá no atendimento. Não dá para colocar aquele processo no armário. No outro dia, alguém tem que escanear os documentos, mandar para o Detran, tem que conferir se o médico lançou o exame, tem que olhar 2 dias depois para ver se o sistema não deu nenhum erro, se não rejeitou nada. Então, cada coisa tem uma pessoa responsável. Tem o atendente que, no outro dia, confere, vê se o médico realmente lançou o exame, escaneia os documentos e manda para o Detran, que hoje já é tudo escaneado. Hoje é tudo, o Detran pede para escanear tudo e mandar para eles, via sistema. 3 dias depois, tem um outro atendente que é responsável em pegar aquela pasta das pessoas que estão aguardando a carteira e revisar, para ver se está tudo andando conforme devia. Olha só que legal. Se não tem nenhuma observação estranha no sistema. Porque às vezes aparece lá uma palavrinha bloqueado. Mas bloqueado, então, não está normal. Tem que passar para o diretor aquele processo, para ver por que está bloqueado. Olha né? só. Então, tudo tem que funcionar, né? Então, a gente demorou 4 anos para conseguir colocar isso tudo em ordem, né? E funcionar. Então, 2018, 2019, a gente ganhou o certificado de qualidade. Depois, 2020, a gente estava bem organizado, 2019. Administrativamente falando, como administradora, na prática, né? Não de faculdade. Sim. Mas em 2019... foi o único ano em que o CFC São Francisco teve 5% de lucro. Nossa. Foi um ano muito bom, onde foi o auge da empresa, assim. A empresa estava muito bem organizada, onde na matemática, assim, nos números eu consegui enxergar. Tava no ápice, tava tudo perfeito, e aí, pandemia. Na planilha, assim, nas planilhas da matemática eu enxerguei 5% de lucro. Uma coisa que... eu já estava lá em 2013 desistindo quando eu fui buscar o pós-graduação para ajustar. Sim. E aí, em 2020, entrou a pandemia. Daí Como é que foi isso aí? Aí o CFC ficou 6 semanas fechado. Nossa.
E a gente isso é muito difícil de se recuperar, né? Sim. 6 semanas fechado em 2020. Teve muitas mudanças que vieram para o bem. Teve mudanças que trouxeram lucro também para o CFC. Essa mudança da porta, né? Essa mudança física que eu te falei antes. Mas também teve a mudança da questão da aula online, né? Do professor, hoje ele está sentado lá no CFC dando a aula e o aluno está em casa assistindo. Isso foi um ganho enorme para o CFC e para o cliente. Perfeito. Porque a maioria dos clientes, eu tinha uma grande porcentagem das pessoas que não faziam carteira, porque não queriam ir lá, sentar lá, todo aquele tempo assistir aquela aula teórica. Uhum. E agora, podendo fazer isso de casa, tem mais gente fazendo carteira. Ah, que legal. Né? Antes disso, eu nem falei, mas agora me lembrei, teve o evento Uber, que foi um baque no nosso negócio também. Bom, em que sentido aí agora? Fiquei curioso. O evento Uber, eu não me lembro agora mais qual foi o ano, que fiz questão de esquecer algumas coisas para não... Mas antes disso, da pandemia, teve o Uber, né? Quando entrou o Uber, caiu muito o nosso movimento. Ah, porque daí as pessoas desistiam de fazer As pessoas pararam de fazer carteira porque agora tinham um valor, como se deslocar barato. Olha só. Isso foi bem complicado. Que loucura. E foi naquele período ali também, 2014, 2015, 2016, acho que foi ali que entrou isso aí também, o Uber. Porque daí as pessoas começaram a fazer conta e não vale a pena ter um carro, coisa assim. Em 97, quando a gente começou o nosso negócio, a maioria dos nossos clientes tinham de 18 a 25 anos. De 2015 para cá, não é mais assim. Os clientes começam com 25 anos. Capaz. A maioria dos clientes é de 25. A primeira habilitação? De 25 a 35. Nossa. Mudou. As pessoas estão dando prioridade para outras coisas. Terminar a faculdade primeiro, se colocar no mercado de trabalho, depois a habilitação. Porque na minha época eu me lembro que o homem, principalmente, né? Que só, eu acho que, não sei se... Bom, tu já tá falando que mudou, mas na nossa época... A gente não via a hora de chegar aos 18 anos para fazer a carteira. Não, ainda tem. Deve, sim, mas caiu o percentual bastante. Caiu bastante. Eu me lembro que todo mundo, assim, contava os dias pra... Tinha gente que no dia do aniversário ia dar entrada na carteira, né? Ainda tem pessoas que fazem isso, mas é uma porcentagem bem menor agora. Olha só. É uma porcentagem bem menor. É porque, como a gente tá falando, né? Tudo vem mudando. Tudo vem mudando. Essa nova geração que tá vindo já é uma geração... essa geração Z... É a Z que tá aí agora? É a Z, né? Tem a Y e a Z, né? A Z, acho que é a Z que tá aí. Querem ficar mais no celular, no tablet, são um pouquinho mais acomodados, então não são muito, né, de ir à frente. Então, realmente é de se entender essa parte que tu tá falando aí mas eu me surpreendo, hoje com 25 anos, querendo fazer a primeira habilitação. E daqui a pouco, não se sabe também, tem pessoas fazendo habilitação para querer ir pro Uber também, né? Querer fazer Uber? Todos os dias tem pessoas, incluindo a observação, exerce atividade remunerada, né? Para poder fazer Uber. Olha Todos só. os dias tem clientes que fazem esse pedido lá. Sim. Que hoje mudou a mentalidade, né? Que hoje mudou a mentalidade. Sim. Mudou muito a mentalidade. Tá, e agora, falando um pouquinho na parte prática, assim, que eu sei que para CFC é algo bastante, como é que se diz, é um compromisso gigante, né? É a questão do CFC de tu ter que ensinar as pessoas desde lá da aula teórica, tudo bem. Vamos para a aula prática agora. Eu digo assim, deve ter existido no meio desse caminho desse CFC, aconteceu algum acidente, algo assim, com algum aluno, porque acho que isso é importante a gente entender que toda empresa tem os seus lados bons e tem também as suas adversidades, seus momentos que não são tão bons. Aconteceu já, ou acontece assim seguidamente, como é que é isso, assim? Essa questão. Sim, tem essa questão.
A gente sempre, desde o começo, prepara a pessoa quando ela chega na empresa, né? Para essa parte, né? Assim, qual é a orientação? É o profissional instrutor não sair do carro em momento nenhum da aula, porque ali ele tem o freio auxiliar onde ele pode impedir que aconteça coisa pior ou pelo menos diminuir, né? O que tiver que tentar evitar. Mas já tivemos momentos de crise em que o instrutor resolveu sair do carro e deu problema. Nossa! Tivemos lá um momento em que o instrutor, a aluna estava bem, consideravelmente bem, e estava fazendo baliza, já quase pronta para a prova, e ele resolveu sair para deixar ela como se ela fosse fazer sozinha a prova, como se fosse uma prova, um teste para o dia da prova. E ela teve um mal súbito. Ela caiu em cima da direção e caiu com o pé no acelerador. Atravessou a rua e entrou numa casa. Nossa. Como ela tava, né? Sim. Pô, mas aí que fatalidade, né? Porque bem na hora foi dar esse mal súbito nela. Sim. Bom, enfim, ali só, graças a Deus, não tinha ninguém no pátio e só deu prejuízos materiais. Mas teve também outras coisas menores, né? Bastante. Sabe? Nesses anos todos. Sim, uma batidinha aqui. Mentir. Não, uma batidinha. Não, isso eu digo que isso é. Eu pergunto isso justamente sabendo que isso deve acontecer, se não o tempo todo, quase o tempo todo, né? Todo mês, pelo menos, acontecer de dar uma raspada aqui, de dar uma. É que muitas vezes o instrutor tá ali do lado, mas não consegue, não dá tempo muitas vezes, né? Porque que nem a gente fala. Porque eu falo isso porque assim, ó. É por isso que eu falo a questão também da CFC São Francisco, o pessoal que tá aí, e eu indico mesmo, né, porque que nem tu falou, essa parte que tu falou de haver um processo, né, um procedimento, desde quando a pessoa chega lá, que tem alguém responsável por ver onde é que tá aquele documento que um dia antes foi o médico que entregou, isso é muito, eu acredito muito fielmente que a grande parte das CFCs não fazem isso. Não tem esse procedimento, talvez aí tão adoçado, talvez que vocês têm, né? Por isso que eu digo agilidade, né? Então vocês oferecem uma agilidade muito grande para quem faz com vocês lá. Então essa parte aí da prática, eu realmente eu admiro bastante os instrutores, porque tem pessoas que a gente sabe que tem pessoas que tu vê que realmente sabem dirigir, que tem tino, mas tem pessoas que o procedimento é bem mais lento, né? Sim. Eu acho que assim, eu acredito que todo mundo possa aprender, sim, tudo o que quer, mas cada pessoa tem um tempo, né? E tem pessoas que talvez o tempo é o dobro, o triplo do que uma pessoa que talvez que tenha habilidade já de direção, né? Sim, é variado, é bem variado. Tem a parte teórica, tu falou, é fácil, não é. A parte teórica, a gente tem muitas pessoas, hoje, inclusive, que eu também trabalho essa questão, que eu também sou diretora de ensino, além de administradora, né? O CFC pode ter 2 diretores de ensino, então eu também ocupo essa posição. Numa emergência. Por quê? O CFC, para ficar aberto, tem que ter um diretor lá dentro. Entre 8h30 da manhã e 18h30, um diretor tem que estar lá. Então, por isso, nós somos 3 diretores. Eu sou a número 3, para se acontecer alguma coisa com os outros 2... Tu tá lá. Então, ou o diretor-geral ou o diretor de ensino tem que estar lá, senão não pode abrir o CFC. Isso é uma exigência do Detran, né? Lá dentro, por exemplo, a sala do diretor-geral do diretor de ensino tem que ter placa e tem que ser de frente para o cliente, porque ele tem que saber onde bater, se ele quiser falar com um diretor. Porque a gente trabalha para o Detran, a gente trabalha para o Estado. E o Detran trabalha para as pessoas. Isso a gente, desde o primeiro momento, a gente entendeu isso, a gente gosta disso, a gente não acha ruim isso. A gente tem essa parceria com o Detran, né? Tem a parceria com o sindicato também, que trabalha junto com o Detran, não temos problema maior com isso.
E os funcionários, na verdade, na minha empresa, eu sou muito feliz no que eu faço. Eu sou muito feliz indo trabalhar. Que legal. Né? Isso é importantíssimo. Eu gosto muito do que eu faço. E eu tenho muito retorno positivo das pessoas que trabalham comigo. Uhum. Né? No último ano, eu tive vários depoimentos de funcionários que me disseram, eu gosto da maneira que tu me escuta, né? Uhum. Tu me acompanha, Uhum. Porque assim, a gente não pode resolver tudo, mas a gente tem que pelo menos ouvir e saber a situação que está, né, cada pessoa. É uma questão bem humanizada que tu faz. Eu acho que isso esse é o nosso papel, né? Como... Aí vem o sucesso de uma empresa, né? É porque às vezes tem pessoas, os proprietários de empresas que só querem números, né? Só querem saber dos números, mas não sabe que, ali por trás, ali daquele funcionário, é uma pessoa, um ser humano que está ali. Muitas vezes tu não sabe o que ele está passando em casa, né? Talvez a parte conjugal não está bem, às vezes está com algum problema muito sério. Eu acho que essa questão mesmo do empresário poder entender, chamar um pouquinho às vezes para conversar, como é que tu tá tudo bem? Eu acho que isso aí faz toda a diferença, né? Da entrega, da pessoa poder entender que ela tá ali trabalhando, mas ao mesmo tempo ela tá ali podendo contar, né? Sim. E nessa questão até do acidente que a gente estava falando, a gente tem um procedimento exato que tem que ser adotado na hora que dá um acidente, né? Uhum. Mas eu sempre digo para eles, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando acontece alguma coisa é ver se todos os envolvidos estão bem. Perfeito. Né? Porque tu bateu, ou tu encostou, ou o nosso outro cliente encostou em vocês. A pessoa que encostou em vocês é o nosso outro cliente. Uhum. É o nosso cliente de renovação, de adição. Né? Não pode sair xingando a pessoa. Uhum. Né? Se está certo ou errado, a gente vê depois. Né? Primeiro vamos ver, né, se está todo mundo bem. Depois a gente pensa em quem fez alguma coisa errada. Porque só acontece um abalroamento, um acidente, se alguém não cumpriu alguma regra. Perfeito. Alguém descumpriu alguma regra. E ninguém, né, Rose? Ninguém quer que aconteça um acidente. Sim. Ninguém quer por sã consciência que isso aconteça. Ninguém vai fazer de propósito. Alguma coisa de errado aconteceu. Em relação a isso, a gente teve muito prejuízo também. Deixa eu registrar isso. Sim. Isso é importante. Nos primeiros 6 anos da empresa aqui, a gente pagava seguro para os carros. Uhum. Primeiros 2 anos, a gente pagava seguro total. Sim. A gente viu que não precisava. Meu Deus, e para vocês deve ser gigante um Começou a pagar, CFC. Começou a pagar seguro contra terceiros. né? No caso, para cobrir as despesas de terceiros. Depois a gente sentou e fez uma conta. Aí o André disse para mim assim, não, tu vai começar a fazer o seguinte, tu vai começar a guardar esse dinheiro numa conta separado. O seguro vai ser vocês mesmos. O seguro. Porque quando tu te envolve num incidente desses, não vale a pena nem acionar o seguro. Porque o conserto vai custar menos que a franquia. Então, não fizemos mais seguro, né? O seguro a gente... Há 20 anos não faz mais seguro. Perfeito. Baita estratégia de vocês. Hoje, tipo assim, não é que vocês não tenham seguro, vocês têm um seguro da própria São Francisco, né? Vocês têm uma reserva para isso, né? Então isso é muito... Sempre que é possível. Às vezes a gente pega emprestado essa reserva para pagar outras coisas, mas... Sim. Eu acredito, assim, que vocês hoje, com a estrutura que vocês têm, bem posicionado, para mim é o melhor posicionamento de Canoas, estratégico, né? Então, assim, eu vejo que só falta mesmo, Rose, eu vou falar o Eric ali, não sei o que ele pensa, mas só falta que as pessoas conheçam mais vocês. Conheçam mais. Porque, sim, assim, tu acredita que isso é algo que está geral, né? Ou, tipo assim, as outras CFCs também estão passando por isso? Ou como é que tu acredita num todo, assim? Porque às vezes tu não tem conhecimento, né, do que as outras mas passam. Eu já fiz esse estudo aí. Considerando que a quantidade de eleitores do município, considerando a quantidade de pessoas que poderiam fazer habilitação no mês, teríamos em torno de 500 habilitações mês. E nós somos 5 CFCs na cidade. Perfeito. Né? Então, se eu não estou conseguindo as minhas 100,
por mês, Perfeito. tem alguém ficando com algumas das minhas. Uhum. Mais ou menos esse... Uhum. Né? Hoje, a minha meta é 100 primeira habilitação por mês. Uhum. Porque isso fecha com a minha... Com a tua meta com a minha mensal. meta, e fecha com a quantidade de habilitações que eu sei que o município tem, Uhum. né? Porque eu tenho acompanhado, sim, eu acompanho os outros CFCs, porque o site do Detran é público, né? A gente pode entrar Uhum. e ver a quantidade de aberturas de processo em cada Uhum. empresa. Uhum. Então, a gente tem esses dados disponíveis, né? Eu monitoro isso e dentro da minha empresa também, né? Um por um. Mas, mesmo assim, ainda tenho essa dificuldade. Então, vamos falar um pouco do marketing, né? Perfeito. É. Vamos chegar lá. Que essa questão do Que nós estamos aí, o Estúdio Gás está aqui para te ajudar e ajudar a CFC a ser conhecida na cidade. Porque pessoas, só para me entender, pessoas de outra cidade pode fazer aqui também? Pode. Pessoal de Esteio vem aqui, Sapucaia. As pessoas podem vir. Eu não posso fazer propaganda em outro município. Ah, sim. CFC não pode. Sim, sim. CFC não pode fazer propaganda em outro município. Mas Sim. as pessoas podem vir. Nós temos clientes de outros municípios. Inclusive. Eu digo pela questão de posicionamento de vocês, questão Transurb ali, né? Sim. Eu vejo que é a melhor posição para quem desceu do trem e tá dentro da CFC, né? Nós temos que focar um pouco mais na divulgação do trem. Uhum. Isso é uma coisa que está nos nossos planos. Sim. Mas assim, antigamente a gente tinha um tipo de divulgação, tipo SMS, panfletagem, né? E hoje a gente tem outra. Hoje a gente está usando o marketing digital, Instagram, e está hoje se comunicando com os clientes através do WhatsApp. A gente não usa mais o SMS. Consegui mudar isso só em 2023. 2023. Eu acho que isso foi um pouco tarde, assim. Eu demorei um pouco para me dar conta. De novo, né? A gente está sempre prestando atenção, mas demorei um pouco para conseguir mudar do SMS pro WhatsApp. Então, hoje, a gente manda as mensagens de que a carteira está vencendo, as de feliz aniversário, e manda as mensagens no domingo dizendo o que tem marcado para ti durante a semana, se tem aula teórica ou aula prática. Manda no domingo, né, essas mensagens, todas por WhatsApp. Né? Mas isso demorou um pouco. Uma outra questão também é a questão do telefone. Né? Eu consegui resolver só no ano passado isso, de colocar um atendimento eletrônico, uma UR, né? Uma UR que chama. Então, é que tudo isso a gente tem que ir administrando, tudo tem custo, tudo tem que... Perfeito. E não pode ter erro, então tem que ser tudo devagar, né? Mas, enfim, a gente está, assim, numa outra fase agora. Só que a gente não pode viver sem a divulgação física. Perfeito, claro que sim. A gente tenta, mas não dá. Não dá. Ano passado, por exemplo, a gente fez nas estações do trem. É bem caro, né? Mas a gente teve que fazer. Então, a gente colocou banners na estação Matias Velho, na estação Canoas, Fátima e Niterói, né? Dentro da estação, com uma empresa de mídia. Isso é tudo muito caro. Tudo coisas que... Só que agora eu tô com um novo auxiliar, que é o Antônio, né? O Antônio tá assumindo a empresa aos poucos, né? E é importante porque o Antônio, por ser jovem, talvez ele tenha essa visão, né? Do que o pessoal da idade dele vê. Eu sempre gosto de pegar também, assim, bastante dicas com essa... Vamos falar gurizada, né? Mais jovem, assim. Porque eles têm um pensamento, uma visão diferente de nós, né? Sim. Temos um pouco mais de idade. Então, e tá tudo muito evoluído, né? Tipo assim, como é tudo muito caro, a gente tem mais... A gente é mais seguro. Não é que a gente tem medo, mas a gente é mais seguro. Perfeito. A gente tende a demorar muito para decidir. Né? Mas, então, o Antônio me incentivou já a fazer algumas mídias diferentes, né? Assim, coisas mais... Só que, às vezes tu pensa assim, podia ter comprado um monte de coisa, mas daí não adianta. Se tu não tem cliente, se tu não Perfeito. É porque a tua base tá toda pronta, né? O resto tá tudo pronto aqui. A questão mesmo é só a captação de novos clientes. E eu acho que nem esse podcast aqui, isso aqui é muito importante,
das pessoas entenderem, porque eu gosto muito de contar que nem a tua história, que tu veio lá do interior, né, que tu falou dos teus pais, que vocês começaram do zero, vocês foram crescendo. Isso é muito legal para que as pessoas entendam, né, como a empresa hoje é grande e as pessoas tomarem a decisão. E quando pensar em CFC, a pessoa, não, eu vou na São Francisco porque eu conheço a história da empresa. Não é uma história, não é alguém aí que chegou, uma empresa que foi comprada ou que alguém assumiu. Não, são pessoas que iniciaram desde o início. Então, o podcast aqui é muito importante para sair os cortes também para ir para as mídias sociais. Acho que isso vai ser bem bacana. E qual que é a visão assim que tu enxerga? Que a gente sempre tem que ter uma visão para os próximos anos. Porque, parando para pensar, na realidade não para de nascer gente, né? Então, isso é algo que nunca vai parar. Então, o que tu enxerga, assim, o planejamento, assim, para os próximos anos, assim? O que tu acha que vai acontecer? Tu acha que esse número de 25 anos vai aumentar, vai diminuir? O que tu acredita? Nós temos alguns desafios, né, pela frente. Perfeito. É que tudo tem muito a ver com a política, né? Uhum. Às vezes a gente pensa que a política não tem nada a ver com a gente, mas tem sim. Claro que né? sim. Os políticos tomam decisões que definem, Uhum. né? Nós temos essa concessão do Estado, no caso, né? É uma concessão do Estado. O nosso credenciamento vai até 2027. Uhum. Para renovar o credenciamento em 2027, a gente vai precisar apresentar o certificado de qualidade e a gente vai ter que ter 60% no índice de aprovação. Uhum. Então, já estou trabalhando isso com a equipe, né? Uhum. Porque a gente precisa ter isso claro, que esse é o nosso foco, a gente precisa trabalhar em cima disso. Também tem a questão da renovação, que as renovações agora são para quem tem menos de 50 anos, até 49 anos, as renovações são de 10 em 10 anos. Ah, sim. Então, nós vamos ter algumas renovações ainda até junho, de pessoas com menos de 50 anos, depois só daqui a 10 anos. 10 anos. Então, isso diminuiu aí um grande número de... Né? Tudo isso a gente tem que administrar. Eu não sei te dizer exatamente o que vai acontecer em relação às primeiras habilitações. Né? Eu espero que a gente não tenha nenhuma surpresa, nenhuma coisa nova. Mas se não tiver nada novo, né, eu já estou vendo um levante assim de novo de jovens querendo tirar carteira. O Uber já não é mais uma a fase opção. É que foi acho que a fase do Uber já atingiu o seu ápice. Eu acho que ela não volta a ser maior do que já foi. Eu acho que cada vez mais vai ficando... eu não vejo mais assim. Eu acho que eu já estou vendo mais pessoas mais jovens dizendo, não, eu tenho que dar um jeito, tenho que fazer minha carteira, porque o Uber já não está mais tão bom. Tem a questão da segurança. As pessoas estão muito preocupadas com a questão da segurança e o Uber andou dando muitos problemas já em relação a essa questão da segurança. Sim. Então, eu vejo uma perspectiva assim de que não está tão ruim assim, não vai ficar tão ruim assim para nós. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão política, que tem vários projetos lá no governo federal, lá na Assembleia Legislativa Federal, tramitando, que podem complicar um pouco o nosso negócio. Mas a gente está sempre aberto, né? A gente sempre pensa, eu e o André, que ninguém vai aprovar, nenhum deputado que foi eleito pelo povo, que está lá representando o povo. Não, ele não vai ele não tem como prejudicar a gente que está aqui. Não vai aprovar alguma coisa que seja ruim para as pessoas. Perfeito. Então, tudo que for aprovado por essas pessoas eleitas pelo povo, né, que estão coordenando o país, a gente vai ter que se adequar. Né? A gente vai ter que se adequar e se encaixar. Sobre a empresa... O que eu estou conversando assim com o Antônio, né? Antônio quer assumir a empresa, quer ficar com a empresa, né? Legal. Quer tocar para seguir, frente, né, esse legado, a princípio. Então, eu vou ficar com ele mais 10 anos, na verdade, porque eu ainda não tenho idade para me aposentar, né? A minha intenção é trabalhar mais 10 anos, né, com ele.
Hoje ele é o diretor-geral, eu sou administradora, né? Uhum. Mas daqui a 10 anos ele pode assumir como administrador, né? A intenção é essa. Mas o que eu falo para ele sempre? Que toda empresa tem um dia para abrir e um dia para fechar. Uhum. E que ele tem que se dar conta, a gente tem que se dar conta de qual é o momento para marcar o dia do fechamento. Uhum. Né? Uhum. Que se não for eu a marcar, vai ser ele a marcar. Uhum. Mas que a gente não pode ficar se iludindo, né? Achando que é para sempre. Sim, perfeito. Por isso que a gente tem que andar sempre assim com o pé no chão, Uhum. né? Qual é o meu objetivo agora? Pagar um pouco das dívidas que a empresa tem, Uhum. porque 2020 teve a pandemia, a empresa ficou fechada, Uhum. 6 semanas, né? A gente teve que buscar recurso fora, né? Porque não tinha caixa para tudo isso, né? Uhum. A empresa, em 2019, trocava os 2 carros todo ano. Aí, em 2020, teve que parar com isso. Agora está trocando ano sim, ano não. Eu admiro muito as empresas que estão em pé hoje, depois da pandemia. Realmente, a pandemia foi deu um corte muito grande, né? Eu vou te dizer assim, ó, a gente teve apoio do governo. Perfeito. Né? A gente teve, acho que era Bolsonaro na época, né? Sim. A gente teve apoio do governo, mas não foi nada de graça, né? Tipo não, assim, a gente teve... Um dia vai ter que pagar. Os funcionários, por exemplo, eles ficaram afastados, mas eles tiveram que usar o seguro-desemprego deles. Perfeito. Não foi dado dinheiro de graça para eles. Sim. Né? De certa forma, eles foram prejudicados, porque quem foi demitido depois não tinha mais aquele mês de seguro-desemprego, porque ele usou na pandemia. Sim. Mas, enfim, foi uma ajuda. Uhum. A nossa empresa, por exemplo, foi buscar recursos. Eu acho que não é o seguro-desemprego, o fundo de garantia, né? Não foi? Não, é o seguro-desemprego mesmo. Sério? Sério. Tu ficou um mês parado, tu recebeu um mês de seguro-desemprego. O dia que tu for demitido, em vez de 5, mês a menos. tu recebe 4. Então não foi nada de graça. Claro, não. Foi algo importante para o momento, a pessoa não ficar sem receber, mas... Importante para o momento. Perfeito. Sim, perfeito. Foi uma ajuda, o governo ajudou, mas não deu nada. Exato. Alguém, o cliente falou, algum dia vai ter que ser pago, a conta vem. E o CFC, na época, só conseguiu o financiamento, dinheiro para a Caixa, porque era parceiro do Sebrae, porque a gente tinha cursos com o Sebrae e tudo, porque no dia que eu cheguei lá no banco para pegar o financiamento, né? Isso é importante para as pessoas saberem. Uhum. Dizia lá dentro, assim, do sistema lá do governo, do Pronamp, né? Empresa aprovada pelo Sebrae. Tinha que ter aprovação do Sebrae. Uhum. E o dinheiro que eu peguei desse financiamento, eu tive que pagar uma parte para o Sebrae. Não é de graça também o trabalho do Sebrae. Claro. Uma parte do empréstimo foi para mim, outra parte foi para o Sebrae. E outra parte para a Caixa, é claro, né? Sim. Tu sempre divide, Sim. Tu paga tudo. Isso. Não tem nada de graça. Sim. Mas, ainda assim, eu continuo dizendo que são parcerias, porque se não fosse o aval do Sebrae, eu não teria ganhado o crédito, que eu ainda estou pagando. Sim. Eu vou te dizer assim, como eu te falei antes, que em 2019 a empresa estava muito bem organizada, eu não precisei deste dinheiro para pagar funcionários, para as coisas do dia a dia. Eu comprei 2 carros novos em 2020 com esse dinheiro. Graças a Deus, mas estou pagando financiamento. Claro, sim, né? sim. Aproveitei o dinheiro para isso, para manter os meus carros em condições. Para expandir. Né? Para as pessoas, quando forem fazer aula, ter um carro bom. Porque isso é um caos. Os carros dão muito problema, estragam muito. Só imagino. Porque são 13 horas de aula por dia, cada carro, né? São 5 ou 6 pessoas diferentes por dia, né? Que vão manusear esse veículo. Então... A maioria, já que entramos nesse assunto aí, uma curiosidade, a maioria dos estragos que acontecem nos carros deve ser embreagem e câmbio, e o câmbio, né? Embreagem, câmbio, mas é desde assim, de porta, de banco, tudo avarias que tem que ser consertado, não pode deixar, né? Sim, tudo que é coisinha tem que estar tem que estar sempre 100%, né? Os acidentes, assim, eles acontecem, mas não é assim uma coisa que todo dia, graças a Deus, né? Acontece de vez em quando. Às vezes acontece um maiorzinho, mas demora. Graças a Deus também demora para acontecer os grandes.
Geralmente são E menores. quais são os modelos de carros que vocês têm lá? Hoje a gente tem 5 Up, que o Up foi um carro muito bom, muito econômico na questão da gasolina. Perfeito. 5 Up, 2 Onix, só que os Onix eles não aprovaram muito na questão da gasolina, e a gente comprou agora 2 Polo. Ah, o Polo? Agora vamos testar os Polos. Pô, carro lindo, né? É. Muito bom, muito legal. O Polo chegou essa semana, não começou a dar aula ainda. É? Né? 0? 2 Polo 0. Olha aí, que legal. Isso foi uma opção que eu fiz há muitos anos atrás. Em 2006, eu tinha passado para administrar praticamente sozinha nessa parte, porque o André... a gente dividiu, né, a parte a empresa, assim, ter sócio, né? Nós somos sócio, marido e mulher, né? Não é fácil. Eu sim, então, acredito. a gente tem que dividir e tem que aceitar as decisões um do outro, né? Perfeito. Então, eu cuido da administração das pessoas, eu faço as compras dos pagamentos e administro tanto os clientes internos como os externos. O André cuida da manutenção dos carros, da manutenção do prédio, da manutenção dos computadores. Essa parte técnica, daí é tudo ele que decide. Né? A parte da compra dos carros, por exemplo, ele escolheu qual carro comprar, porque é ele que vai cuidar dessa parte técnica. Perfeito. Né? Essa parte do combustível é ele que acompanha, ele que cuida, que registra lá, ele sabe exatamente quantos litros de gasolina. Até porque... todas as peças que foi trocado em todos os carros, é tudo controlado, tudo registrado. Até porque essa questão de, que a gente falou, na realidade o teu gasto fixo ele é muito variado no mês, né? Pela questão já do combustível. Deixa eu te falar então da enchente. Pois é, eu ia fazer essa pergunta, mas adiante vamos entrar lá. Como é que foi a enchente para vocês? A gente mal se recuperou da pandemia, né? Tava começando a estar bem. Sim. Chegou a enchente. A enchente, ela só durou 4 semanas. O CFC ficou parado só 4 semanas. Mas a cidade ficou um caos. Sim. Os instrutores práticos são a maioria dos meus funcionários, né? Dos 29, 18 são instrutores. Esses profissionais tiveram que ficar parados 45 dias. Eu tive que dar férias de 30, 15, 10, depois mais 30. 40 dias. Porque não tinha como dar aula na cidade. Não tinha. Metade da cidade estava no caos. Então, no total, eles ficaram 45 dias, a gente ficou sem dar aula prática. Quando a gente voltou, imagina a quantidade de prego, parafuso que tinha na cidade. Ah, meu Deus. Tu imagina o prejuízo. De julho a dezembro, era de 3 a 4 mil reais todo mês na borracharia. Meu Deus do céu. Isso foi assim... Que loucura. Não tinha... Não sei, a gente não viu outra maneira de administrar isso. Porque não dar aula não era uma opção. Não tem como. Porque o cliente já tinha pago, estava esperando para fazer. A cidade estava mais ou menos em condições, tinha ruas para andar, a gente tinha que andar. Fazer o quê? Né? Não, e além de tudo isso que tu tá falando, a tua casa também ficou embaixo d'água, né? A minha casa é de mais 9 funcionários. Que loucura. Dos 29, 10 a minha, mais... E mais 9 pessoas. 9 funcionários teve que Puxa tirar a casa vida. alagada. Não, e que além disso tudo aí, essa questão que tu tá falando de prego, de tudo, quem é que vai pensar em fazer uma carteira, né, naquele momento também, certo? Também caiu muito também a procura, né? Não. Oh, meu Deus do céu! Olha só que loucura! Por isso que eu te digo que é muito Não, estranho. Estranho, verdade. Muito estranho, porque aí os clientes vieram. Vai dizer que o pessoal pegou. Será que o pessoal pegou 5 mil lá pra fazer carteira? Olha ali, ó. Eu não quero entrar nesses detalhes. Não importa. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro, mas eu digo assim, num momento ali. Eu só sei te dizer assim, ó, que nunca trabalhamos um semestre tão bom que nem o semestre passado. Tu tá de brincadeira comigo. Não. Que loucura. É muito cíclico mesmo. Eu não coisas, sei né? se as pessoas pensaram, já que aconteceu tudo isso, agora eu vou fazer o que eu quero.
Vou pode fazer ser. a carteira, já que isso é uma coisa que eu quero. Uhum, Eu acredito que uma parte das pessoas tenha pensado isso. uhum. Outra parte pode ser que tenha dito, eu vou aproveitar esse dinheiro para isso. Né? Também tem pessoas que talvez tiveram mais vamos dizer assim, mais tempo também para dizer agora eu posso, agora, Também. já O que tempo aconteceu também. tudo isso aí, É. vou fazer minha carteira. Outros, eu vou, já que eu perdi muita coisa, eu vou fazer minha carteira, vou fazer um Uber, né? Então mas é muito estranho mesmo isso, mas fico feliz, né, em saber em saber que as pessoas continuaram as suas vidas e tocando para frente. Uhum. Mas é muito cíclico mesmo isso aí, não é algo que tu não tem como explicar, né? Sim. Por que tu considera que tu falou lá no início que meio do ano assim inverno as pessoas procuram menos? Mas é por causa do frio, será? Eu acho que é por causa do frio. Por Do causa frio? da temperatura. E a grande Porque maioria chove faz as mais. aulas à noite. Não, As práticas, pelo menos, assim. assim, eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho 5 carros trabalhando de manhã e 8 de noite. Quase. Porque de manhã não tem tanta procura. Uhum. Quer dizer, tem, né? 5 carros. É? Mas de noite, se eu botasse mais 3 ou 4, Teria? teria. Sim, acredito. É que eu mantenho um carro reserva. Por quê? Eu já me convenci de que não adianta eu encher todos os carros e na hora que aquele dá problema, eu tenho que cancelar a tua aula. Uhum. Então eu deixo um carro sem aula. Eu Uhum. deixo ele parado lá. Sim. Porque se o carro dá problema, eu não tenho que mandar o cliente embora. Eu ofereço o carro que está parado. Ó, Tu sempre deixa um reserva. Deixo um parado lá. Então, eu Sim. tenho um up hoje parado, para se der algum problema no carro, eu poder oferecer. Ó, o cliente, o teu carro principal estragou, mas se tu quiser fazer a aula igual, para não perder o tempo, a viagem, né? Porque às vezes o carro estraga na hora. Uhum. Mas eu sempre digo também para os instrutores, né? Para os profissionais, instrutores, que tudo isso tem que conversar com o cliente, no sentido de que quando ele tiver com o carro dele, isso também vai poder acontecer. Uhum. Um carro é uma máquina, ela pode estragar, Perfeito. né? Então, tem toda essa questão, assim, que é um aprendizado que o cliente está tendo ali enquanto ele fica ali na empresa, 2, 3 meses, enquanto ele vai todo dia lá. Uhum. E por isso também é tão difícil o cliente ficar feliz, ficar bem com a empresa, né? É tão difícil para a gente manter, né? Mas a gente tem muitos clientes fiéis, graças a Deus, sabe? Tem um retorno muito bom. As pessoas são gratas pelo nosso trabalho. Sim. É muito gratificante isso. Sim. O retorno, né? O retorno, porque as pessoas vão muitas vezes na nossa empresa. Uhum. Então, o atendente ele tem que cumprimentar 10, 20 vezes a pessoa até ela concluir o processo dela, Sim. né? E muitas coisas acontecem, né? O carro pode estragar durante a aula, pode estragar no dia da prova. Sim. Aí a gente tem que ligar para o cliente e dizer o carro que tu ia fazer prova amanhã não vai estar disponível. Nossa, e a pessoa fica atucanada. São muitos transtornos que podem acontecer. Sim. Quando a gente começou a trabalhar a qualidade, eu também decidi que a gente não ia mais mudar o carro do cliente a partir de segunda sem avisar ele. Então, se a gente vai mudar o carro a partir de segunda, porque aquele carro vai para manutenção, vai para pintura ou vai trocar, o atendente liga para todos os clientes avisando que o carro vai trocar. Isso tudo é muito trabalhoso, né? Sim. Então, a equipe tem que querer. Toda a equipe tem que achar isso importante. Isso tem que ser importante para todo mundo. Perfeito. Para dar certo. Né? É legal. Rose, estamos chegando aí, bem dizer, ao final do nosso podcast aqui. Eu queria que tu desse eu sempre pergunto aqui aos empresários que vêm aqui, para quem está nos ouvindo agora, aquela pessoa que quer empreender, né? Aquela pessoa qual a dica que tu daria para quem quer iniciar um negócio próprio? Depois de várias dicas que tu já deu aqui, mas para quem quer iniciar um negócio próprio, ou quem tem um negócio próprio e tá meio parado ali, o que a pessoa tem que fazer para o negócio expandir? Qual a dica que tu daria, assim, como de toda a história que tu viveu, qual a dica que tu daria para essas pessoas? Olha, tem várias, mas vamos citar algumas, né?
Eu acho que o principal, assim, tem que ter uma empresa, um negócio organizado. Uhum. Tem que entender como funciona a questão dos negócios, né? Uhum. Da papelada. Uhum. Porque não existe hoje em dia uma empresa que vai progredir, que vai ir bem, fazendo coisas por baixo dos panos. Por exemplo... Não tem. Uma hora ou outra a casa cai, né? Por exemplo, assim, já chegam pessoas na minha empresa que estão procurando emprego que dizem assim, eu trabalhei free. Free? Trabalhei free? Como é que é isso? Eu trabalhei lá 1 mês e não assinaram minha carteira. Isso não existe. Então, se tu tem qualquer tipo de empresa que tu tem, aqui no Brasil se usa a CLT, que são a consolidação das leis do trabalho. Uhum. Toda pessoa tem que ter carteira assinada. Uhum. Não existe isso, trabalhar numa empresa por contrato. Sim. O contrato tem que ser registrado. Sim. Então, tem que fazer as coisas certas. Uhum. Tem que ter a documentação, dependendo de cada negócio, né? Uhum. Tem que ter o alvará da prefeitura, tem que ir atrás do que precisa, Uhum. né? Tem que ter as coisas certas, tem que fazer curso, tem que ir atrás. Não quero no Sebrae, vai no Senac. Uhum. Né? Vai procurar parceiros, vai procurar pessoas que trabalham com isso todos os dias e que vão poder te tirar as dúvidas, que vão poder te esclarecer coisas em relação a negócios. Uhum. Porque se tu não sabe fazer um plano de negócio, vai ter que arrumar alguém que te ensine. Né? Sobre marketing, tu vai ter que ir atrás. Uhum. Tu vai ter que ver como funciona o marketing, o que é marketing, que tipo de marketing é o melhor para o teu negócio. É tudo muito caro. Tem que arriscar, tem que ter coragem para fazer igual, mesmo sendo muito caro, né? E por último, assim, eu acho que o que contribui também é ouvir as outras pessoas. Mais ouvir do que falar. A gente tem que ouvir muito as pessoas, porque às vezes numa conversa que tu tem, tanto com o cliente ou com o fornecedor, até com o gerente do banco, as pessoas vão te falando coisas, vão te explicando coisas que tu não perguntou. Mas são coisas que vão te abrindo a mente. Uhum. E que tu vai começando a entender o mundo dos negócios, tu vai começando a entender coisas que tu não tinha enxergado, que tu não tinha visto, né? Com simples conversas, assim, né? Às vezes até das pessoas que vêm para a entrevista de emprego, né? Uhum. Deixar as pessoas falar, né? Sim. Escutar as pessoas. Sim. Porque a gente aprende muito escutando. Com certeza. Com certeza. Então, isso eu aprendi, claro, com o tempo. Vamos dizer, quando eu tinha 21 anos, quando a gente começou, né? Sim. Aqui na São Luís, com certeza eu não tinha todo esse conhecimento, né? Sim. Toda essa maturidade, vamos dizer assim. Sim. Mas eu aprendi nesses 27 anos de caminhada, né? Que para ter boas parcerias, né? A gente tem que fazer as coisas devagar. Uhum. Não adianta ter pressa. É melhor revisar, fazer o trabalho, revisar ele, conferir, né? Trabalhar em equipe, sempre pedir o apoio dos outros. Nós sempre, desde o começo, trabalhamos com os funcionários. Eles não deixam de ser nossos funcionários. Eles não são nossos amigos. Sim. Né? Às vezes fica assim, a gente tem uma família, né? Eu, o André, o Antônio e a Beatriz. É a nossa família, somos só nós 4. Perfeito. Né? Como eu te falei lá no começo, a gente tenta ficar uma semana por ano junto, né? Tirar esse tempo para... a gente sai de casa para sair da rotina, para ficar junto, para se fortalecer como família. Mas a gente não tem, a gente não traz os funcionários, sabe, para casa. A gente não tem esse, a gente é a família deles lá dentro da empresa. Perfeito. Lá a gente é amigo deles. E mas tá a certo. Gente não. A gente tem a nossa família. Eu tenho 7 irmãos, o André tem 3 irmãos. Então a família é a família. Sabe que isso tá falando, isso é muito importante, porque às vezes tem pessoas que botam o trabalho à frente da família, né? Então, em primeiro lugar, que nem tu falou, família, que é você, o André, o Antônio e a Beatriz, né? E depois, claro, vem o trabalho, que daí vem, né, os colegas, vamos dizer assim, né? Que é um time, né? Que daí sim, naquele momento,
se faz pra gente, mas as tuas dicas que tu deu aqui foi fantástica. Eu acho assim que realmente tem muitas pessoas. Eu acho que todo esse podcast aqui, se todo mundo pegar aqui as dicas que tu deu aqui, várias, que foi a história de vocês, que ajudou aqui, que né, foi ali, vai ajudar muito. Tem alguma mensagem que tu quer deixar aí que tu não falou ainda? Ou tu acha que... Já falamos tanta coisa, né? Quero te agradecer, foi bem, assim, como eu te disse, tô meio... Sofro de ansiedade, né? Sofro de ansiedade, não tenho... Eu aprendi a falar, né? Eu sou tímida. Sim. Né? Aprendi a falar. Tive que aprender a falar porque eu falo com a minha equipe, né? Tenho que falar com as pessoas. Mas não tenho essa vocação, assim, para ser palestrante e outras coisas, né? Sim. Mas eu acho que a gente está aqui de passagem, né? Perfeito. E... num certo momento também a gente entrou nessa questão assim do nome da empresa, né? CFC São Francisco. Vamos mudar o nome, de repente. Aí até o Francisquinho, né? A gente não tem cliente por causa do nome, a gente chegou a pensar nisso. A gente não tinha cliente por causa do nome. Mas depois eu fui me dando conta que não é isso. E até... o São Francisco ele é um exemplo, né, de pessoa. Ele era um homem rico que vendeu tudo e doou as coisas dele. Abdicou de tudo. Doou as coisas deles. Tanto que o Papa escolheu o quê? Né? Infelizmente perdemos ele, né? Agora escolheu quem? O Papa Francisco, né? Tivemos a honra, então, de ter um Papa com esse nome, né? Mas, enfim, o que eu digo para minha equipe é isso, que assim como o São Francisco de Assis, né? O André, a gente nunca abriu a empresa pensando em enriquecer as custas dos outros. Sim. Né? A gente sempre quis trabalhar em parceria com as pessoas. Tudo que a gente tem hoje, que é pouca coisa, mas é nosso. Sim. Né? A gente não roubou de ninguém, a gente não passou por cima de ninguém. Perfeito. Né? A gente caminhou junto, né? A gente teve inúmeras pessoas que vieram trabalhar com a gente, não deu certo, foram embora, mas sempre tudo dentro do maior respeito, né? Não dá, vamos, né? Então, acho que isso faz parte. A gente está aqui de passagem. Perfeito. A gente não é obrigado a entrar numa empresa e gostar e ficar, né? Então, é bom, a gente vai indo, vai dançando junto enquanto dá, quando não dá mais. Sim. Eu acho que cada pessoa tem que buscar o melhor para si. Sim. Né? Então, eu vejo que dentro da empresa, assim, eu vejo que tem pessoas... Essa semana mesmo eu recebi uma notícia que uma atendente começou o curso de instrutora. Olha. Né? Então, assim, as pessoas que estão no ambiente, elas têm que se sentir à vontade, né? Perfeito. Para tomar as atitudes, para decidir o que elas querem, né? Para evoluir. É. Que legal. Eu já tive instrutor que me disse, muito obrigado, vocês me ajudaram a conseguir comprar minha casa, né? Que legal. Porque, na verdade, são coisas simples, mas ter carteira assinada, ter Perfeito. ficar, né? Sim. Ter uma segurança, né? Que não é muito. Porque eu sempre digo também para eles, a gente não vai prometer o que a gente não pode pagar. Né? Então, pode ser que tenha salários melhores por aí. Sim, tem. Se tu precisa de um salário melhor, tu tem que correr atrás. Né? A nossa empresa é uma empresa pequena, de pequeno porte. Está num prédio alugado. Um prédio grande, mas é alugado. Não é nosso. Sim. E quem vem trabalhar com a gente tem que trabalhar. Né? Acho que é isso, assim. Né? Sim. Estou muito feliz hoje com a minha equipe, né? Quero agradecer a equipe que eu tenho hoje. Olha para aquela câmera lá, estão te vendo lá. Agradecer a equipe que trabalha com a gente. Estou muito feliz com a equipe, assim, porque cada um assumindo a sua responsabilidade, né? Cada um cuidando do seu papel e juntos, né? Um cuidando do outro também, porque a gente precisa um do apoio do outro, né? Sim. Respeitando os limites, né? Eu também já tô fazendo campanha, porque todas as empresas têm que fazer campanha. Eu já estou fazendo campanha contra assédio sexual, assédio moral. Verdade, legal, né? isso. A gente tem também projeto dentro da empresa para trabalhar a questão da reciclagem de lixo, o consumo consciente da água, todas essas coisas, né? Que legal. Mas a gente está fazendo um pouquinho que a gente considera a nossa parte.
Extraordinário. Então, pessoal, eu vou falar para vocês, tá? Existe com certeza outras CFCs aí, mas a CFC humana é a CFC São Francisco, porque são pessoas que realmente vieram lá do interior, que fizeram realmente, né, crescer. Você entra na CFC São Francisco, você é super bem atendido. Ali os atendentes sempre sorrindo. Acho que isso também é muito legal, porque você tem um atendimento humanitário. Não é um atendimento robótico, que às vezes tu chega ali, é só aquela questão, oi, boa tarde, boa noite. Não, eu vi que lá realmente eles conversam, riem, eles realmente fazem com que a pessoa se sente à vontade. Porque eu acho que desde aí já começa um processo muito bacana para que aquela habilitação seja aprovada lá. Porque tu te sente mais à vontade em tudo, não fica pressionado, não fica tenso. Então, desde o atendimento até lá os atendimentos psicológicos, médicos, as aulas práticas, os instrutores das aulas práticas são pessoas sempre que vão pensar no melhor para você, né? No atendimento especializado para você. Porque que nem a Rose falou aqui, não é um atendimento geral, é um atendimento individual para cada pessoa. Cada pessoa tem uma maneira, tem um jeito diferente e cada profissional lá está habilitado, foi muito bem treinado para lhe oferecer esse atendimento especializado. Então, pensou em CFC, não pensa duas vezes, vai lá na CFC São Francisco. Tá para renovar aí a tua carteira, ó, mesmo que tu tenha feito em outro. Isso é importante também. Às vezes a pessoa acha que porque fez a sua carteira lá em tal, tem que ir lá para renovar. Não, você pode ir em qualquer CFC para renovar. Então, pensou em renovar, mesmo que você tenha feito em outro, vai lá na CFC São Francisco, certo? Então, Rose, a gente quer te dar aqui um presente para você colocar lá na sua mesa lá, né? Que lindo. Agradecer a CFC São Francisco, então, por ser patrocinador aqui do Pode Prosperar, né? E também aqui do Estúdio Garras. Então, agradecer de coração. Mandar mais uma vez um abraço aí pro André, né? O André, eu sempre vejo... todas as eleições eu vejo o André, porque ele é mesário, né? Ali, então... até foi ali que a gente teve... É sempre assim, né? Cumprindo o seu papel. Sempre. Perfeito. Tem que servir a comunidade, ajudar as pessoas, né? Então, um abraço pro André, um abraço pro Antônio aí, né? Uma pessoa fantástica também. A Beatriz, eu devo conhecer ela, mas não sei quem é. Eu já devo ter visto ela aqui pelo bairro, coisa assim, mas não sei quem é. Mas um abraço também a essa família CFC São Francisco, a todos os funcionários que estão aí. Parabéns para todos vocês, porque vocês fazem parte de tudo isso, né? Esse CFC São Francisco está aí há 28 anos, tenho certeza que tem funcionários que já têm bastante tempo de casa, né? Então, parabéns a você, ou você que iniciou agora aí na CFC. E eu digo para você, Rose, e para ti, André, Antônio, Beatriz e todos que estão aí, nós aqui do Estúdio Garras estamos aqui para ajudar vocês e nós vamos fazer a CFC São Francisco ser a número 1 da cidade de Canoas. Escreva o que estou falando aqui, está aqui gravado no YouTube. A CFC São Francisco vai se tornar em menos de um ano aí a maior de Canoas, porque já ela é a maior em matéria de atendimento, de processo rápido, fazer com que o seu processo seja mais rápido e também com sempre carros novos, aí já chegou 2.0 km. Então, gente, está tudo pronto. Realmente agora a gente vai auxiliar, ajudar a CFC São Francisco com o marketing, com o visual, para que chegue até você essa mensagem que foi colocada hoje aqui nesse podcast. Rose, então, muito obrigado aqui, em nome de todos nós aqui. Um abração. Vamos dar um tchauzinho, pessoal, lá. Tchau, pessoal. Siga aí, né? Se inscreva aí no canal e siga as redes sociais da CFC São Francisco, @CFC São Francisco Canoas, certo? Siga aí também o aí, ó, tá aí, @CFC São Francisco Canoas, aqui. Siga também as redes sociais do Estúdio Garras, aqui o estúdio que está sendo feito aqui, estúdio.garras, tá aí também.
Ó, parabéns ao Eric aí, que tá rápido Estúdio.Garza aí. Então, siga aí as redes sociais aí e se inscreva aqui no canal, dê o seu curtir. E muito obrigado a todos aí, que nem eu falei. Todos os vídeos do Pode Prosperar aqui já bateram mais de 5.000 visualizações cada um, né? Tanto o último aí já tá chegando a 10.000 visualizações. Forte abraço a todos. Vamos dar um tchauzinho lá, Rose, pessoal lá. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.